Oi, gente, tudo bem? Lembram de mim? Tanto tempo, né? Aqui é a Socorro, professora de Contexto e Ecologia. E como a gente está reiniciando agora no EAD, temos que fechar esse trimestre, né? Eu vou dar uma pequena revisão, bem rápida, superficial, sobre os fatores ambientais, aquáticos e terrestres. Vou elaborar um exercício para vocês fazerem naquele modo de tarefa do Google, né? Um questionário. Coisa simples, fácil. Vocês com certeza que vocês vão sair muito bem. E então, nossa aula inicial é sobre esses fatores ambientais terrestres aquáticos que nós já falamos na nossa aula presencial. Coloco aqui para vocês a nossa apresentação. Calma aí, demorado mesmo. Então, vamos lá. A gente já tinha falado sobre isso, né? Os fatores ecológicos importantes para o ambiente marinho. A gente falou que o mar ele tem um relevo, e esse relevo ele é importante porque é a partir disso também que as espécies se distribuem diferentes. A gente falou da plataforma continental, a gente falou que a plataforma continental ela é formada por causa dos sedimentos que vêm dos rios e vão formando como se fosse um mar raso, né? Que a diferença conceitual entre o mar e o oceano é a sua profundidade. Então, forma assim uma espécie de um mar mais raso e depois ela cai abruptamente, que é chamado de talude, tá certo? Depois ele vai para essa questão da planície abissal. Aí tem aqui várias topografias do relevo, aí a gente vê as fendas oceânicas, as fossas, e a plataforma continental brasileira é muito importante, por quê? Porque ela é nessa parte mais onde se desenvolve os recursos pesqueiros, onde a gente recolhe mais fontes econômicas, né, para o nosso país. Aqui tem uma pequena amostra aqui da plataforma. Lembra que a gente falou aqui, ó, porque a, a plataforma continental ela é muito grande aqui na parte do Rio Amazonas, na foz do Rio Amazonas. Foz é o nome onde o rio deságua. Então, essa é grande aqui por causa dos sedimentos que são levados para cá. Assim como também aqui nessa parte aqui de São Paulo, Santa Catarina. Por quê? Porque tem também a foz do Rio Paraná. Aí nós falamos também sobre as zonas fóticas e afóticas e falamos também sobre os animais que vivem lá, né? Que é o plâncton, bentos e o nécton, né? Então, relembrando, né? Vai cair uma perguntazinha sobre isso no nosso questionário. O plâncton é aquele que vive ao sabor das águas, ele vive sendo levado pelas correntes. O nécton, ele pode movimentar na coluna de água normalmente. E os bentos são aqueles que vivem lá no fundo do mar. Ou eles podem ser fixos, né? Ou eles podem ficar andando, como as lagostas, por exemplo. Aí, quando eles ficam fixos, a gente também chama de céssio, é um ser céssio, sem movimento, tá certo? E os plânctons, eles podem ser fitoplânctons, quando eles realizam fotossíntese, ou eles podem ser zooplânctons, quando eles não realizam fotossíntese. Aí nós temos uma imagem, né, tridimensional sobre a plataforma continental. Vê aqui, ó, que tem a parte aqui da Argentina, Uruguai, né? Perdi um pedacinho aqui do Brasil, não tem. Como essa plataforma continental aqui é imensa, chega até as Ilhas Malvinas, né? Ela é imensa nessa parte por causa justamente desse depósito dos sedimentos. Falamos também sobre
as chaminés hidrotermais, que ela é uma fonte, vamos dizer assim, de energia. Por volta da década de 70, por aí, ao pesquisar o fundo do mar, eles observaram que tem vida embaixo de quilômetros de profundidade no mar, sem nenhuma chance de ter luz nesse lugar. Então, se não tem luz, como iria ter vida nesse lugar? Aí eles observaram que essas chaminés que estão liberando água a uma temperatura elevadíssima, essa água só não entra em evaporação porque a pressão da água é muito grande, né? Porque em cima dessas chaminés aí que está jorrando essa água quente, eu tenho assim quilômetros de água, colunas de água em cima dessa chaminé, então não dá para evaporar. E aí, a partir essa fonte hidrotermal, tem as bactérias quimiosintetizantes, que elas vão se comportar como produtores nessa cadeia alimentar, vão se comportar como produtores. Aí depois vem os camarões, depois vem esses vermes marinhos, que são chamados de vermes de Pompeia, né? Pompeia é aquela cidade que entrou em erupção, né? Antiga, que entrou em erupção e vulcanizou um monte de gente, né? Então, aqui nós falamos também que tinha as zonas fóticas, onde entrava a luz do sol, e a zona afótica, onde a luz do sol não era mais possível. E aqui nós vemos o decaimento aqui da plataforma continental, a zona de talude, e depois aqui uma outra estabilidade no relevo. Vamos sobre a luminosidade, né, que é muito importante dentro da vida marinha. Por quê? Porque, se você pensar assim, no mar, se eu tenho seres vivos, algas microscópicas que realizam a fotossíntese, então elas precisam de luz. Mas ela não só precisa de luz, ela precisa também de nutrientes para poder desenvolver. Então, a luz é um fator fundamental, assim como os nutrientes. Então, a luminosidade. Quando a gente tem no nível do mar, a gente tem uma pouca penetração de luz. Então, no máximo que vai acontecer é ele chegar a uns 200 metros de profundidade, mas isso é em condições raríssimas, raríssimas, raríssimas. E quando o ambiente ele tem muitos nutrientes, aí é que a luz ela penetra menos na água, né? Outro fator é a temperatura, né? A gente sabe que nós vivemos no planeta Terra, que o fator que favorece a vida no planeta Terra é a temperatura. Então, se você pensar assim no globo terrestre, no nosso planeta Terra, você vai ver que a maior biodiversidade ele se concentra na zona do Equador, não é? Naquela faixa tropical. É onde eu encontro a maior quantidade de seres vivos e a maior diversidade de seres vivos. E ali tem uma temperatura elevada. Mas se for muito elevada, também não tem vida. Então, precisa-se, né, a vida se desenvolveu, evoluiu numa condição climática adequada para isso. E eles então, se desenvolvem nessa temperatura graças à quantidade de CO2 que tem no planeta, que mantém a temperatura da Terra constante e aquecida nesse nível que conhecemos. Bem, aí nós vamos aqui nessa faixa, né, nesse mapa aqui que está em vermelho, mostrando essa linha do Equador e essa faixa vermelha aqui, onde se concentram as maiores temperaturas. Aí eu falei para vocês na aula, por que essa faixazinha amarela ela está entrando nessa área vermelha daqui da linha do Equador, aqui na costa do Pacífico, perto da região do Peru? Porque nessa linha existe uma corrente oceânica chamada de corrente Humboldt, né? É uma corrente fria que ela vem lá das águas profundas do oceano e quando ela encontra lá essa parte do Peru, ela aflora. Então, ela vem arrastando os nutrientes do fundo do mar e leva para a superfície. Aí, encontrou o quê? Encontrou na superfície a luz solar, os nutrientes que ela vinha arrastando lá do fundo do mar e a temperatura boa, que é a faixa do Equador. Aí vem uma explosão de, de vida marinha aí. Tem uma grande indústria pesqueira nessa região. Lembra que eu pedi para vocês fazerem a pesquisa sobre a Guerra do Pacífico, né?
Aqui nós temos a temperatura também detalhada em isotérmico, que são essas linhas que elas se mantêm a temperatura constante, e nós falamos também que com o aumento da profundidade, a temperatura cai. Então, na superfície da água, a temperatura está quente. Aí, conforme eu vou, vamos dizer, mergulhando, colocando sensores mais para baixo no oceano, eu vou vendo que a temperatura vai ficando mais fria. Mas tem uma zona que essa mudança é muito grande entre a temperatura quente e fria. Ela é chamada de termoclina. Essa zona onde há uma mudança abrupta da temperatura. Em cima, muito quente, né? Temperatura quente, e embaixo, temperatura fria. Então, essa mudança abrupta da temperatura, termoclina, ela faz com que essas duas massas de água não se misturem, entendeu? Então, essas duas massas de água, quente em cima e fria embaixo, elas não se misturam porque ela tem a termoclina, que é essa mudança abrupta da temperatura. Aí aqui nós temos também as mudanças em relação aos lagos, que tem também apresenta, mas lagos só muito grandes, profundos e de regiões temperadas. Então ele vai também ter essa questão da termoclina, tá? Então, esses lagos, quando chega a determinadas épocas do ano, eles vão se misturando, certo? Então, quando chega na época do verão e outono, ele vai misturando essa temperatura de água. Vai acontecer como se fosse um redemoinho dentro do lago, mas esse redemoinho não é um redemoinho superficial, é de cima para baixo, tá certo? Então, vai misturando essa água do mar. Essa água do mar não, essa água do lago, desculpa. Lagos, isso acontece em lagos profundos e de regiões temperadas. Lembrando que a gente não mora em regiões temperadas, nós moramos na região tropical do planeta, tá? Aí aqui nós falamos também, né, sobre lagos que existem no fundo das calotas polares, né? Aqui nós vemos o lago da Antártica, o nome pode ser Antártica e pode ser Antártida, Antártica e Antártida também, tá bom? Então, existem locais que tem lagos embaixo de quilômetros de depósito de gelo. Então, existem sondas sendo colocadas lá para verificar se há vida marinha. E adivinham o que foi que eles encontraram? Vida, né? Bactérias presentes no fundo desses lagos, totalmente isolados, que eles estão a quilômetros de profundidade de camadas de gelo, certo? Então, eles estão lá em várias camadas de gelo, lá embaixo tem água líquida e tem vida. Ninguém sabe explicar direito como é que é isso, não, mas tem. Aí, outra questão do mar outro fator importante para o ambiente aquático é a salinidade, né? Então, a salinidade nós chamamos de água doce e água salgada. Água doce não é porque tem açúcar, não. E a água doce não quer dizer que é porque ela não tem sal, não. É porque água doce é uma água que tem poucos sais, comparado com o quê? Com a água salina, com a água do mar. A água do mar é uma água que tem sais, muitos sais. E a água doce é uma água que tem menos sais. Existe água sem sal? Existe, que é a água dessalinizada, né? A água água dessalinizada não, gente. Destilada, desculpa. Água destilada. Essa água destilada, você pode beber ela? Não. Ela é prejudicial à saúde, né? Ela deve ser usada em ambientes, em laboratório, para não interferir numa reação. Então, quando você quer água pura, você pega e produz, né, a partir da água da torneira, uma água chamada que é água destilada, sem sais nenhum, tá? Aí, quais são os fatores químicos que afetam a salinidade do mar? Você sabe que o sal do mar, ele veio do continente, através das chuvas. As chuvas foram arrastando os sedimentos do solo para os rios, e os rios foram chegando para o mar. Então, é através dos rios, é através da poeira eólica, através da cinza vulcânica, material particulado, que vai chegar
essa água do mar, esse sal nessa água do mar. Quais são os principais elementos da água do mar? O cloro e o zinco. E tem outros também, né? Lítio, zinco, o cloro e o sódio, desculpe, os principais elementos é o cloro e o sódio. E os elementos traços é os lítio, zinco, níquel, são poucos. Tem gases também nessa água do mar, né? Que são o oxigênio, nitrogênio, gás carbônico. Eles estão também na água do mar. E eles vieram da onde? Por exemplo, a agitação da água, superficial da água, as ondas e tudo mais, elas fazem com que esse gás da atmosfera se incorpore nessa água do mar, tá? Então, aqui, se você pegar 1 litro ou 1 quilo de água do mar, você vai ver que 35 gramas dessa água representa os sais, em sua maioria, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente usa. Então, o cloro representa 65% e o sódio 30%. E uma outra pequena porcentagem, 7,7%, é o sulfato. Então, a maior composição da água do mar, e sais da água do mar, é o cloro e o sódio, que a gente faz o sal de cozinha. Como é que é feito o sal de cozinha? Eles pegam a água, canaliza ela como se fosse para um tanque que o pessoal constrói mesmo, cava um buraco lá, aí deixa a água do mar entrar, depois fecha esse tanque, espera essa água evaporar, e quando a água evapora, fica os sais. Aí vai lá com uma pá, enxada, caminhão, retroescavadeira, aí vai lá e tira o sal, empacota, coloca o iodo, né? Coloca iodo pela legislação, o sal tem que ser iodado para evitar o bócio, que é aquela papo grande que as pessoas têm por causa de deficiência de iodo, e vende. Pronto, então, muito fácil produzir sal. Pegar água do mar e deixar evaporar. Então, a salinidade dos oceanos veio, então, desses rios, do intemperismo dos rios. E aqui mostra onde está concentrada as maiores salinidades nos oceanos e como o sol é que faz a água evaporar, né? Para a gente produzir o sal de cozinha, né? Evaporar a água do mar. Aí você tem o sal de cozinha. Naturalmente, os locais também que têm maior salinidade são aqueles próximos da linha do Equador. Então, aqui também está mostrando onde tem as maiores salinidades superficial dos oceanos, que é aqui, nessa região daqui, ó. Você mostra que a região aqui da Bahia, essa outra região daqui, né? Bem, e o lugar mais salgado da água do mar? Não, vocês sabem que não, que tem variação, né? Aí, quando você está no mar aberto, você tem um mar, a água do oceano é 35 partes por milhão, e no mar vermelho, que é aquele do mar vermelho que... Essa aqui é uma imagem de satélite, viu? Do mar vermelho, aquele que Moisés lá, segundo a Bíblia, abriu o mar, né? Ele é 40 partes por milhão, né? Em relação à salinidade. Aí, o Mar Morto, ó, é esse mar daqui que está em Israel, né? É o lugar mais salino do mundo. Ele tem 7 vezes mais sal do que o mar. E 1/3 dele é constituído por sais. Esse mar, ele tinha uma comunicação muito antiga com o mar mesmo, o oceano mesmo, né? Que está, ó, Palestino, né? Ele tinha uma comunicação com o mar, mas com o tempo ele perdeu essa comunicação com o mar. Então, esse Mar Morto, ele é chamado de Mar Morto, na verdade é como se fosse um lago. Ele é chamado de Mar Morto por quê? Por causa da salinidade dele, e que ele perdeu essa comunicação com o mar do oceano, que no caso aqui é o mar Mediterrâneo. Então, esse Mar Morto, ele perdeu fontes de água doce e cada vez mais ele se torna salgado. Aí a salinidade lá é tão grande que a pessoa não consegue nem boiar, né? Está mostrando aqui uma pessoa que não boia. A salinidade também, ela diminui o congelamento.
da água ou de qualquer coisa. Então, por exemplo, você coloca uma água da torneira, água do filtro, qualquer água, bota no congelador. E você também coloca um picolé, ou qualquer coisa que você coloque sódio dentro, sais, açúcar, qualquer coisa. Essa água pura, ela é mais fácil de congelar do que essa água que você temperou com outra coisa. Então, por exemplo, você pega uma carne, você tempera a carne, você bota no congelador e a outra carne você não tempera, você vai ver que a carne temperada, que tem mais sais, vai demorar mais para congelar. A mesma coisa acontece com a água do mar. A água do mar, para congelar, ela precisa de quase menos 2 graus. Agora, a água, qual é o ponto de congelamento da água? Não é 0 graus? Então, a água salgada é quase menos 2 graus. Menos 1,9 graus Celsius, né? E a densidade da água salgada congelada diminui a flutuabilidade do gelo. Então, quando essa água salgada congela, né, o gelo flutua menos, porque diminui a flutuabilidade do gelo. Aí acontece o fenômeno chamado de iceberg, né? Então, aqui, ó, como foi lá no Titanic, ele pensa que ele só tem esse pedacinho de gelo, que se ele desviar para cá, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Tem uma pedra enorme lá embaixo de gelo. Por quê? Porque a água congelada, ela diminui a sua flotabilidade. Então, ela não fica boiando lá em cima, ela fica a maior parte encoberta. E aí é que tem os problemas dos navios não terem um casco suficiente e naufragar, porque bateu num iceberg, porque aquele gelo estava encoberto e ele não conseguia ter. Agora, como é que as plantas que vivem nas zonas costeiras próximas do mar conseguem sobreviver a essa condição de uma alta salinidade? Então, algumas plantas, por exemplo, elas excretam sal. Então, essa planta daqui de baixo, chamada de Avicennia showeriana, elas sugam a água do mar e elas expelem a água do mar através das suas folhas. Então, os pescadores já têm uma tática. Quando eles vão pegar um peixe, eles pegam um peixe, eles estão lá na parte da praia, aí eles pegam, besuntam essa folha no peixe, já temperou o peixe então com sal, vai, assa o peixe como peixe com delícia, tá certo? Aí os outros animais, eles têm válvulas, eles fazem, têm metabolismos especiais para sobreviver a essa condição salina. A pressão hidrostática é a pressão exercida pela água que ela vai forçar ela vai emitir uma pressão. Então, vocês já colocaram uma lata d'água na cabeça? Ela não pesa? Não é? Uma lata d'água na cabeça pesa. Agora, você imagina que essa lata d'água seja uma caixa d'água na cabeça. Aí você vai ser achatado. Agora, você pensa que é uma caixa d'água que tem 1 quilômetro de tamanho. Aí você vira papa. Então, essa pressão hidrostática que a água do mar faz sobre nós, ele vai comprimir, no caso, os mergulhadores, né? Os gases que estão na nossa corrente sanguínea. E nós não conseguimos, os mergulhadores não conseguem chegar a determinadas profundidades, né? Tem um limite em relação a isso. E alguns organismos tiveram algumas adaptações para poder fugir dessa pressão. Então, por exemplo, aqui, ó, a 4.000 metros de profundidade, a pressão é de 400 atmosferas, ou seja, uma pressão 400 vezes maior do que a que nós sentimos na realidade. Então, para um animal, uma alga, um peixinho, um crustáceo, não afundar e ser sucumbido por essa pressão, o que eles fazem? Eles têm que flutuar. Aí, quais são os mecanismos que ele faz para flutuar? Alguns, por exemplo, eles produzem gotas de óleo, que você sabe que quando você mistura água e óleo, o óleo fica na superfície. Então, esses animais aí, no caso aqui, são algas, né? Fotossintetizantes, elas acumulam gotículas de óleo, que é para ela ficar na superfície, e que ela
Por que ela tem que ficar na superfície? Ah, também, elas são algas, são fotossintetizantes, elas precisam ficar na superfície para poder, tanto para fugir dessa pressão hidrostática, né, do mar, como também para fotossintetizar, né? Tubarão, por exemplo, você já ouviu propaganda falando de óleo de fígado de tubarão. Então, o fígado do tubarão, ele é rico em óleo, extremamente rico em óleo. Esse óleo é importante, por quê? Porque faz o tubarão ter um poder de flutuabilidade maior, melhor. Então, o tubarão pode chegar lá no fundo, depois subir, descer, etc. e tal. Por exemplo, criar níveis de sono, de descanso, sem afundar, né? Aqui, ó, projeções também. Essas projeções aqui desse crustáceo, né? Ele aumenta a flutabilidade. Então, quanto mais projeções, menos chance ele vai ter de afundar e ser esmagado pela pressão hidrostática. E os gases que eles têm na água? Quais são os gases? Nós temos o oxigênio e o dióxido de carbono. Então, o oxigênio, importante para animais, peixes, etc., né? Esse oxigênio, ele vai se concentrar principalmente nas camadas superficiais. Então, naquelas primeiras camadas da água do mar, ou de um lago, etc., ele vai ter a maior quantidade de oxigênio. Então, aquela camada superficial é que tem mais quantidade de oxigênio. Conforme vai aumentando a profundidade, a quantidade de oxigênio diminui. E em relação ao dióxido de carbono, é o inverso. Então, tem menos dióxido de carbono na superfície e mais dióxido de carbono na profundidade. Bem, aí nós temos também o nitrogênio gasoso, que ele representa 2/3 da atmosfera, né? Mas ele é inerte para a gente. E nos oceanos, ele é muito pequena a quantidade dele nos oceanos. Mas eles são muito importantes para formar o quê? As proteínas. O nitrogênio é importante para formar os aminoácidos das proteínas. E aí, o que é que acontece? Como obter o nitrogênio nessas regiões? Aí nós temos as bactérias chamadas cianobactérias, né? E azotobacter. Elas são bactérias que elas obtêm o nitrogênio, esse N2, ou nitrogênio atmosférico, ou nitrogênio que está dissolvido na água, e consegue transformar isso em nitrito e nitrato, né? E aí essas são formas que os outros seres vivos conseguem absorver o nitrogênio. Aí os micronutrientes, né, que é o enxofre, o fósforo, a sílica, né, que eles são importantes para comporem as cadeias alimentares. E o mar aberto é carente de micronutrientes. Então, a vida marinha no mar aberto é bem difícil. Lá pode ter luz, pode ter temperatura, mas não se tem nutrientes, a vida não vai florescer. E o oceano e a temperatura da Terra, por que eles são importantes? Porque ele homogeneiza a temperatura da Terra, né? Os 3 primeiros metros da camada de água dos oceanos é capaz de armazenar tanto calor como toda a atmosfera. Então, os oceanos é fonte de calor. E esse calor é importante para a gente. Não precisa ser um calor demais, não, viu, gente? Não precisa ser essa mudança climática que a gente está vendo, não. É um calor que torne a vida ainda adequada. Esses oceanos, eles são muito importantes por quê? Porque eles também formam as nuvens. Então, a maior parte dessas nuvens que nós vemos, elas têm a formação dos oceanos. Então, os oceanos vão ser evaporados, forma-se a nuvem migra para os continentes e cai na forma de chuva, tá certo? Então, os oceanos estão sempre fornecendo nuvens para cair depois em forma de chuva nos continentes, né? E os oceanos também, ele tem um gás que é produzido pelas algas, que ela funciona como núcleo de condensação de nuvens. Aí depois a gente viu isso aí. Bem, aí nós temos, né, as ondas, mantém a homogênea temperatura da água nos primeiros 10 metros. Nós temos as correntes marítimas, que são importantes para a distribuição do calor na superfície da Terra.
e os ventos que atuam até os primeiros 100 metros de profundidade. Aí a gente viu um pouquinho sobre correntes marítimas, né? Que essas correntes são como se fossem rios que estão se deslocando dentro do mar. E essas correntes, elas são produzidas pelo calor solar, pela rotação e pelo vento, né? Aí nós temos as correntes superficiais e as correntes profundas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, em vermelho, nós vamos aqui vendo as correntes superficiais. Elas são as correntes quentes. As azuis, elas são as correntes profundas. E elas são frias. São as correntes frias, tá certo? Então, em alguns lugares, a corrente fria, ela ganha a superfície, esquenta e vai fechando o circuito. Então, essa corrente ela vai fechando o circuito. Em outros lugares, ela esfria e ela baixa. Então, essa corrente, ela distribui o calor na Terra. Então, por que as correntes, a circulação oceânica, de correntes marítimas, elas são chamadas de circulação termoalina? Alina quer dizer de salinidade, termo quer dizer de temperatura, está relacionado à temperatura. Então, essa circulação, ela tem dois aspectos importantes, que são essas duas massas de água, porque em cima está quente, embaixo está fria, e porque a questão da salinidade, né? A água mais profunda, ela é mais salina, ou seja, mais densa, por isso que ela afunda, e a superficial é menos salina. Então, aqui está mais ou menos mostrando uma corrente de circulação. Aqui em roxo é a profunda, e em azul mais claro é a superficial. Então, a profunda, ela é fria, e quando ela aflora lá pela Europa, ela vai se tornar uma corrente, não, ao contrário, desculpa, é a corrente quente, né, dessa daqui do Golfo, do Golfo do México, ela passa aqui no Golfo do México, quando ela chega lá na Europa, ela afunda. Quando ela chega lá na Europa, ela libera o calor para a Europa não fica então congelada, ela libera esse calor para a Europa, e ao liberar calor, ela fica então mais fria. Quando ela fica mais fria, ela fica mais densa. Quando ela fica mais densa, ela afunda. Então, essa corrente, quando chega aqui na Europa, ela afunda. Aí ela fica uma corrente, ela vira então uma corrente fria. Aí ela vai circulando aqui, ó, no Brasil, vai passando aqui perto da Antártida, etc e tal. Aí ela vem aqui, ó, profunda, profunda, profunda. Quando chegar aqui, ó, já perto da Califórnia, México, etc e tal, aí ela sobe, ela aflora e se torna uma corrente quente, né? Aí temos a circulação oceânica global, que, que são essas correntes que nós observamos aqui no globo terrestre, tá? Aí nós temos aqui a correntes brasileiras, né? Que é essa daqui, ela vem aqui, ó, da África. Aí quando ela chega aqui nessa parte aqui, ó, perto do Rio Grande do Norte, uma parte aqui vai para essa parte aqui da Amazônia e a outra parte desce para o Brasil. Aí ela é chamada daqui, quando vem da África, de corrente sul-equatoriana, né? Aí depois ela vem para essa parte aqui da Amazônia, chamada corrente das Guianas, e aqui embaixo, vindo aqui para o resto do Brasil, sudeste e sul, é a corrente do Brasil. Aí vocês lembram daquele episódio que aconteceu, daquele navio que descarregou o óleo, né, no Nordeste. E você vê que o óleo, ele ia para essa região daqui, ó, ele ia para esses estados aqui, era Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, chegou a ser encontrado no Espírito Santo e em algumas praias do Rio de Janeiro. Então, naturalmente, ele sabe que essa corrente, ó, em algum momento, esse navio, ele estava aqui, ó. Esse navio que tinha esse óleo, ele estava bem um pouco abaixo dessa bifurcação, certo? Que a maior quantidade de óleo, ele foi trazida por essa corrente aqui, ó, corrente do Brasil. O óleo foi trazido por essa corrente. Aí nós temos as zonas de ressurgência, que é quando a água do mar vem
na profundidade rica em nutrientes e eleva para a superfície. Aí aqui onde está em azul escuro, né, são as zonas de ressurgência. Isso é muito importante, por quê? Porque aqui vai ter muitos nutrientes, então vai ter muitos peixes. A indústria pesqueira pode se desenvolver à vontade, vida marinha também. Então aqui nós temos Peru, nós temos essa partezinha daqui que é do México, Califórnia, aqui nessa parte aqui da África, aqui nessa outra parte aqui da África do Sul, aqui nessa parte aqui da Austrália. Então, essas são as zonas de ressurgência que eu vou encontrar alta produtividade, porque os nutrientes estão sendo trazidos do fundo do mar para a superfície, onde tem luz solar. Então, a ressurgência que a gente vê no Brasil é uma ressurgência lá em Cabo Frio. Aqui é uma animação a respeito de como é produzida a energia através das marés. Aí eu vou mostrar isso aqui depois, tá? Vamos para a parte das marés. Bem, a maré é o quê? A maré é uma força que consegue puxar a água do mar. Ela puxa a água do mar. Por que ela consegue puxar a água do mar? É por causa da atração dos astros solares, dos astros. Então, nós temos aqui a Terra, a Lua e o Sol. Quando eles estão alinhados, há uma força de atração muito grande entre eles, principalmente da Lua. Então, a Lua atrai essa massa de água para ela, certo? Aí, então, ela pode estar aqui, ó, quando a Lua está nova, né? Aqui, quando a Lua está cheia, ela forma essa força de atração muito grande, porque os três astros estão alinhados. A Terra, a Lua e o Sol estão alinhados, ó, na mesma linha. Aqui é a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados na mesma linha. Então, a força de atração é muito grande, então ele puxa esse grande volume de água. Quando eles não estão ascendentes ou alinhados, aqui é quando a Lua é crescente, quarto minguante, ela diminui essa força de atração, tá certo? Então, depois eu vou mostrar umas fotos aqui. Então, a força de atração, ela vai formar essa maré, que é essa mudança dessa massa de ar. Aqui é uma questão de maré. Aqui é uma região aqui no Canadá que tem uma maré muito grande. E aqui é um episódio que aconteceu em Belém do Pará, né? O pessoal foi para a praia, aí nas praias tem essas palafitas, né? Tem uns barzinhos lá, e aí eles pegaram e foram para a praia, tomar banho de mar, levar os meninos para brincar, estacionou os carros lá próximo, e foi lá, ó, tá lá na frente, nadando. Com o passar do tempo, essa maré subiu. Essa maré subiu e eles acham tirar o carro, quer tirar o carro, e não conseguiram tirar o carro. E não foi só um, não, foram várias pessoas que ficaram com o carro alegado porque a maré subiu, justamente que estava naquela linha do maré cheia e da maré, ou da lua nova ou da lua cheia, né? As ondas, elas já são uma um deslocamento em que há uma mudança na altura do mar, né? Elas são mais fáceis de serem observadas. E quando elas encontram a beira-mar, a parte de areia, aí ela quebra. Então, uma onda, geralmente, ela fica sempre assim, ó, com a crista elevada, depois a crista desce, tem a cava, e depois sobe de novo a crista. Então, a onda vai ficar sempre assim no alto mar, ó. Agora, quando eu venho para a praia, que é a região que tem areia, aí ela quebra. Ela não sustenta mais essa crista, tá? Aí ela vai quebrando. Então, aí tem vários tipos de onda.
aí vai vários tipos de deslocamento, aí vai ter erosão, e uma das outras ondas que existe é a onda do tsunami, né? Então, o tsunami, ele é gerado por um movimento tectônico, é uma onda muito grande, e ela tem a capacidade de mobilizar o fundo submarino e provocar uma devastação incrível, como foi aquela que a gente já viu. Você já era nascido quando aconteceu aquela tsunami lá na Ásia? Então, há outro aspecto que eu queria falar também é a variação do clima na cidade, que nós sofremos com a questão da ilha de calor, né? A ilha de calor provocada pela poluição, no qual nós ficamos aprisionados dentro de uma grande massa de ar quente. Isso é provocado principalmente em cidades grandes, essa ilha de calor. E, além dessa questão de condensar essa massa de ar quente, eu tenho a questão dos poluentes também ficando armazenados nessa ilha de calor. Então, isso pode ser um grande problema para a saúde. Essa ilha de calor, a gente vê que ela se concentra nas cidades, até mesmo foram observadas cidades de médio porte. Você pode ver a questão de séries, por exemplo. Você mora na cidade de Séries, aí a aula começa às 7 horas, aí vocês vão para a aula, aí vocês estão lá, quando chega naquela época dali do inverno, aí vocês vão para lá, cheio de coberto, cobertor, casaco, não sei o que, não sei o que lá. Quando você está em Séries, não está tão frio assim, mas você vai lá para o IF, que está bem na zona rural, aí você vai ver que há uma diferença de temperatura entre um lugar da zona rural e da zona da cidade, né? E aqui as diferenças de temperatura, né, na zona rural, 19 graus, na periferia, 21 graus, e no centro urbano, 27 graus. Então, o que podemos fazer para diminuir essas ilhas de calor? Criar os sumidores de calor, que seriam parques arborizados. Aqui mostra mais ou menos também como essas ilhas de calor, elas se dissipam, e aqui, ó, você tem um prédio bem afastado do outro. Então, o calor é levado daqui, aí ele é transportado e retirado para fora. Quando os prédios vão ficando cada vez mais juntinhos um do outro, o calor não consegue mais sair naqueles corredores entre um prédio e outro. Então, a zona de ventilação de uma cidade deve ser planejada para evitar as questões como as ilhas de calor. Aqui nós temos também a questão da poluição, olha, poluição aqui, tá vendo que o calor não se dissipou entre um prédio e outro, a poluição também não vai se dissipar, certo? Agora, se você afastar um prédio do outro, o calor já vai se dissipar. Aqui nós temos a questão da chaminé, ó, se você colocar a chaminé muito baixa, essa chaminé vai pegar o poluente e vai levar para baixo. Se você colocar essa chaminé bem alta, então quer dizer que a poluição vai ser levada para fora, não vai ser levada, vai ser levada para cima, não vai ser levada para baixo. E aqui outra chaminé aqui embaixo, né? Então, essas são algumas coisas que a gente tem que pensar quando a gente pensa sobre a questão ecológica das cidades, tá certo? E a inversão térmica, eu vou deixar aqui só a questão nos vídeos para vocês pesquisarem, tá? E a chuva ácida também aqui como forma de observação. Quando a questão climática, eu também vou só destacar isso aqui, a diferença entre deserto e desertificação. Porque deserto é um ecossistema já constituído, equilibrado, certo? Ele está em equilíbrio. E desertificação é um processo de origem antrópica em que há uma perda de biomassa. Biomassa é nossa massa, que é a massa do capim, das árvores, o peso realmente das árvores, do capim, da vaca, do boi, da cobra, etc., a nossa massa, né? Então, quando, ano após ano, a colheita de milho vai diminuindo, a colheita de milho, de arroz, de feijão, da biomassa daquela região vai diminuindo, então, eu tenho um processo de desertificação. Aqui estão os desertos naturais do mundo, certo? Saara, aqui
o grande deserto de Sonora, aqui o deserto do Atacama, o deserto da Patagônia, Kalahari, né? Gobi, aqui o deserto também na Austrália. Então, esses são desertos, eles estão em equilíbrio. O que não está em equilíbrio? É as zonas desertificadas, que estão em processo de decaimento e produção, tá? Então, observe que os desertos, eles se concentram nessas zonas, perto do Trópico de Câncer e de Capricórnio. Aí tem os desertos, né? Ok? Perto do Trópico de Câncer e de Capricórnio. Aqui é o deserto do Atacama. Ele recebe a água aqui do Oceano Índico, mas depois ele vem com esse vento seco. Deserto do Kalahari, deserto do Arizona, deserto do Saara, e aqui no Brasil os processos de desertificação não estão se transformando em deserto, estão perdendo produtividade, tá? E depois aqui é o Ninho e Laninha, que eu não vou falar, tá? Então, um grande abraço, essa aula por enquanto está encerrada.